Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula de hoje abordaremos dois conceitos matemáticos, múltiplos e divisores de um número natural. Nessa primeira parte da nossa videoaula, nós falaremos a respeito do que são esses múltiplos. Então vamos lá. Pessoal, matematicamente falando, múltiplos são os resultados de multiplicações. Toda vez que nós multiplicarmos dois ou mais números, o resultado que nós encontrarmos, ele vai representar o múltiplo desses números. Por exemplo, 2 vezes 7 é igual a 14. Logo, o 14 ele é múltiplo tanto do 2 quanto do 7. Vejamos alguns exemplos. Encontre os múltiplos. Pessoal, na matemática, a simbologia que nós utilizamos para representar múltiplo e para não escrever a palavra múltiplo é usando a letra M. Nesse caso aqui, nós temos múltiplos de 2, múltiplos de 5, múltiplos de 10 e múltiplos de 30. Por exemplo, múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Professor, de onde surgiram esses valores? Pessoal, se múltiplos representam resultados de multiplicações, então, por exemplo, aqui na letra A, quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Os múltiplos de 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 e assim por diante. Isso funciona também para a letra C, para a letra D ou para qualquer outro exemplo que eu poderia colocar aqui para vocês. Então, esses valores aqui, eles surgem de uma multiplicação, porque eles são múltiplos. Pessoal, se vocês observarem esses 4 exemplos aqui, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é que o primeiro múltiplo de qualquer número natural é o zero. A justificativa está no fato de que qualquer número que nós multiplicarmos por zero resulta em zero. Então, o zero ele vai ser o múltiplo de qualquer número natural. Uma outra conclusão que nós podemos tirar também é que um número ele é múltiplo dele mesmo. Pessoal, qual é a justificativa, professor? Qualquer número que nós multiplicarmos por 1 vai resultar nele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 10 vezes 1, 10. 30 vezes 1, 30. Então, um número ele sempre vai ser múltiplo dele mesmo. E uma outra conclusão que nós podemos tirar, observando esses 4 exemplos aqui, é que a sequência dos múltiplos de um número natural, ela sempre vai ser infinita. Pessoal, exceto na condição se nós estipulássemos um intervalo. Por exemplo, se eu perguntasse assim, quais são os múltiplos de 2 de 0 até 20? Nesse caso, pessoal, seria uma sequência finita, porque eu estou estipulando. Eu quero os múltiplos de 0 até 20. Tirando esse tipo de exemplo, os múltiplos eles são infinitos. Então, nós podemos tirar essas 4 conclusões. Esses valores aqui nós fizemos por tentativa, testando as multiplicações. Professor, mas existe uma outra forma de eu verificar o múltiplo de um número natural sem fazer por tentativa? Sim, pessoal, é o que eu vou explicar para vocês logo a seguir. Pessoal, uma outra forma que a gente pode falar isso daqui é da seguinte forma. 1438 dividido por 2 deu exatamente 719. Então, nós podemos falar que 1438 é divisível por 2, ou seja, dá para dividir por 2. E nós podemos falar que o 2 é divisor de 1438. Neste exemplo aqui, 3.456 dividido por 7, como nós vimos que sobrou o resto nessa divisão, então nós falamos que 3.456 não é divisível por 7, ou seja, não dá para dividir por 7 exatamente. Pessoal, como nós estamos lidando com números naturais, por isso que quando nós fazemos uma conta e ela é não exata, ou seja, sobra resto, nós paramos a conta aqui, porque nós estamos trabalhando com números naturais, ou seja, não é um número decimal, então é um número que nesse caso aqui não tem vírgula. Então a gente procede dessa forma. Então nós faremos alguns exercícios agora para dar sequência na nossa aula. Pessoal, agora a gente vai estar resolvendo alguns exercícios relacionados a múltiplos de um número natural. Exercício 1. 24.627 é múltiplo de 6? Então eu comentei com vocês agora há pouco que para nós verificarmos se um número é múltiplo de outro é só nós usarmos a operação inversa, que é a divisão. Ao dividir 24.627 por 6, se vocês observarem aqui, essa divisão sobrou o resto. Então essa divisão é não exata. Nós vimos que quando a divisão é não exata, então
esse número aqui, 24.627, ele não é múltiplo de 6. A justificativa, então, está no fato dessa divisão ser não exata. Pessoal, o exercício 2, marque V de verdadeiro e F de falso. O número 1430 é múltiplo de 5 e de 10? Para nós verificarmos, então, se 1430 é múltiplo de 5 e de 10, é só nós fazermos a divisão. Então, vamos lá. 1430, se eu dividir por 5, 5 vezes 2, 10, 10 para 14, faltam 4. Abaixo 3, 5 vezes 8, 40, 40 para 43, 3, e abaixo 0. 5 vezes 6, 30. Então, aqui, nós vemos que o 1430, ele é divisível por 5. Então, até aqui, ok. Agora, só que nós temos que verificar se ele também é divisível por 10. Pessoal, então, 1430 dividido por 10. Pessoal, quem lembrar daquela regrinha do zero, essa conta vai ficar muito simples. Como eu tenho um zero aqui no final, no divisor, e eu tenho um zero aqui no final do dividendo, do número, é só eu cancelar a mesma quantidade de zeros. Aí eu caio numa divisão 143 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, nesse caso aqui, fazendo essa divisão, 143. Pessoal, se nós olharmos então essas duas divisões, nós vimos que elas deram exatas. Então, o número 1430 ele é múltiplo de 5 e de 10? Verdadeiro. Nossa afirmação ela é uma afirmação verdadeira. Pessoal, a letra B. O menor múltiplo de um número natural é ele mesmo? Nós vimos durante a explicação que o menor múltiplo de um número é zero, porque qualquer número vezes zero é zero. Então, o erro dessa frase está no fato de nós afirmarmos que o menor múltiplo de um número natural é ele mesmo. Isso é falso. O menor múltiplo de um número natural é o zero. Então, uma afirmação falsa. E a letra C. O total de rodas de 17 motos representa um número que é múltiplo de 15? Pessoal, então nessa afirmação ele quer saber, primeiramente, o que representa o total de rodas de 17 motos. Nós sabemos que cada moto tem duas rodas. Então, se eu tenho 17 rodas, se eu multiplicar por 2, isso vai dar 34 rodas ao todo. Se eu quero saber se esse total de rodas é múltiplo de 15, então nós verificamos que para descobrir se um número é múltiplo de outro, é só nós usarmos a operação inversa, que é a divisão. Então, se eu dividir 34 por 15, pensando aqui na ideia da tabuada do 15, quantas vezes o 15 cabe dentro do 34? Se nós fizermos por tentativa, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 30 já é um número que está bem próximo do 34. Então, 15 vezes 2, 30. 30 para 34 sobram 4. Então, o total de rodas de 17 motos representa um número que é múltiplo de 15? Como essa divisão deu não exata, então ele não representa. Então, essa afirmação ela é falsa. Então, pessoal, nós vimos alguns exercícios que dá para nós aplicarmos o cálculo envolvendo múltiplos de um número natural. Agora, dando sequência na aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de divisores de um número natural. Pessoal, dando sequência na aula, nós vamos falar agora a respeito dos divisores de um número natural. Divisores de um número natural são encontrados por meio de divisões exatas. Pessoal, a primeira forma que nós utilizamos para encontrar divisores de um número natural, eu chamei de por tentativa. Então, é um método que nós vamos usar, que nós vamos fazer por tentativa para descobrir quem são os divisores de um determinado número. Exemplos. Encontre os divisores do 10. Pessoal, então o que eu fiz? 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 3, sobrou o resto. 10 dividido por 4, sobrou o resto. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 6, sobrou o resto. 10 dividido por 7, sobrou o resto. E assim por diante. Pessoal, se vocês olharem aqui, eu comecei a divisão dividindo 10 pelo 1, pelo 2, pelo 3, fui fazendo na sequência até chegar no 10. Pessoal, antes da gente discutir sobre essas contas aqui, vocês podem estar se perguntando, mas por que o professor não começou pelo 0 e ele começou pelo 1? Pessoal, o 0 ele não é divisor de nenhum número natural. Quando nós estamos falando de divisor,
Divisor é o número que fica dentro da chave, é o número que nós estamos dividindo. Então, por exemplo, se eu fosse dividir 5 por 0, o 0, no caso aqui, ele está dentro da chave, então eu estou afirmando que ele é o divisor. Isso é impossível na matemática. A gente chama isso de uma indeterminação, ou seja, não se pode determinar. Se eu usar a operação inversa para verificar quanto que é 5 dividido por 0, se eu fizer 0 vezes quem que dá 5? Pessoal, não existe. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então não existe nenhum número que eu coloque aqui no quociente e que na hora que eu multiplique por 0 vai dar 5. Isso é impossível na matemática. Então nós dizemos que o 0 ele não é divisor de nenhum número natural. Por isso que eu comecei a partir do número 1. Se vocês olharem aqui nessas contas, vocês verão que algumas delas deram exatas. No caso, 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, 10 dividido por 5 e 10 dividido por 10. Essas divisões que deram exatas, no caso aqui o número 1, que é o divisor, o 2, o 5 e o 10, eles que vão representar quais são os divisores do número 10. Então, os divisores do número 10 é o 1, o 2, o 5 e o 10. Da mesma forma que nós temos uma simbologia para múltiplos, que nós usamos a letra M, aqui para os divisores nós vamos usar o símbolo D. Então, nesse caso aqui, divisores do número 10. Aqui ao lado no exemplo B, nós vamos verificar quais são os divisores do número natural 6. Então, eu procedi da mesma forma. Fui fazendo 6 dividido por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar nele mesmo. Pessoal, as divisões que deram exatas aqui foram 6 dividido por 1, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 6 dividido por 6. Então, os divisores do número 6 são aqueles cuja divisão deu exata. Então, no caso, é o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Se vocês olharem nesse exemplo aqui dos divisores de 10 e nesse exemplo aqui dos divisores de 6, nós vamos poder concluir algumas afirmações. A primeira é que o 1 é divisor de qualquer número natural. Se vocês olharem aqui, os divisores de 10 ele inicia-se pelo 1 e os divisores de 6 também inicia-se pelo 1. O número 1 ele é divisor de qualquer número natural, porque eu posso dividir qualquer número por 1 que vai dar ele mesmo. Uma outra conclusão que a gente pode chegar é que o maior divisor de qualquer número natural é ele mesmo. Se vocês olharem aqui os divisores de 10, o maior divisor de 10 é o próprio 10. E aqui acontece a mesma coisa. O maior divisor de 6 é o próprio 6. Então, é uma outra conclusão. E a sequência dos divisores, ela é finita. Então, os divisores de 10, ele começa no 1 e ele terminou no 10. Ele teve um fim aqui no próprio 10. Aqui no 6 é a mesma coisa. Começou pelo 1 e terminou no próprio 6. E como eu já havia dito, o 0 não é divisor de nenhum número natural. Pessoal, essa foi a primeira forma de nós encontrarmos os divisores de um número natural, fazendo por tentativa aqui. Esse método ele é bacana? Ele é, mas quando nós vamos verificar divisores de um número grande, ele pode nos dar um certo trabalho. Então aí nós temos um método prático para também encontrar os divisores, que é o que eu vou explicar para vocês agora na sequência da aula. Pessoal, agora nós vamos ver uma segunda forma de encontrar os divisores de um número natural. Segunda forma, encontrando os divisores por fatoração em números primos. Método prático. Antes de adentrarmos ao método em si, nós vamos relembrar dois conceitos matemáticos. Primeiramente, o que são números primos e o que é fatoração. Números primos são números que possuem apenas dois divisores, ou um e ele mesmo. Toda vez que você vê um número e você perceber que esse número, ou identificar que esse número só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, nós dizemos que esse número ele é primo. Veremos dois exemplos a seguir. Letra A. 2 dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Se eu dividir 2 por 1 dá 2, e se eu dividir 2 por 2 dá 1. Não existe um outro número que dê para dividir por 2. Logo, o número 2, ele só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. São as únicas divisões que dão exata. Então, esse número é primo. O número 3
por sua vez também, eu posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. Professor, mas por que o senhor não dividiu 3 por 2? Pessoal, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Nós estamos falando de números naturais. Então, 3 ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, ele tem 2 divisores. Logo, 3 é primo. Então, nesses 3 exemplos aqui, os únicos números primos, no caso aqui é o 2 e o 3. O número 4, se vocês perceberem, eu posso dividir 4 por 1, eu posso dividir 4 por 2 e eu posso dividir 4 por 4. Então, o número 4, ele não tem 2 divisores. Nesse caso, ele tem 3. O 1, o 2 e ele mesmo. Para ser primo, só poderia ser se fosse o 1 e ele mesmo. Então, como ele tem 3 divisores, ele não é primo. Eu já vou adiantar para vocês que o único número primo par que existe é o 2. Professor, mas todos os números ímpares são primos? Não, pessoal, não foi isso que eu disse. Nem sempre todos os números ímpares serão primos. Um exemplo é o número 9. O 9 eu posso dividir por 1, por 3 e por ele mesmo. Um outro exemplo seria o número 15. Eu posso dividir o 15 por 1, posso dividir o 15 por 3, posso dividir o 15 por 5 e posso dividir o 15 por 15. Então, o único número primo par que existe é o 2. Os demais números primos são ímpares, professor? Sim, mas todos os números ímpares são primos? Não. Então, a gente sempre faz uma verificação. Se o número tiver 2 divisores, o 1 e ele mesmo, então nós denominamos ele como número primo. Pessoal, a sequência dos números primos é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e infinito. A sequência dos números primos ela é infinita. Pessoal, os números mais usuais na matemática, que aparecerão mais vezes na maioria dos exercícios, é o número primo 2, 3, 5, 7. Conforme você vai praticando exercícios, automaticamente você começa a memorizar esses números primos, tá bom? Pessoal, então o que seria fatoração em números primos? O verbo fatorar na matemática ele significa transformar em multiplicação. Então, quando eu falo fatoração de números primos, eu estou falando de uma transformação, de uma multiplicação envolvendo os números primos. Então, por exemplo, aqui, fatore os números 28 e na letra B 60. Pessoal, o número 28, então como que eu vou fatorar ele? Eu vou ter que transformar esse número 28 numa multiplicação envolvendo números primos. Então funciona da seguinte forma. Você volta aqui na sequência dos números primos e você vai verificar quais desses números ou qual desse número dá para dividir por 28. Nesse caso, pessoal, como o 28 ele é um número par, ou seja, ele é um número que eu consigo dividir ele exatamente na metade ou ao meio, pessoal, eu posso dividir ele por 2. Então, o 2 ele é um número primo, então eu posso dividir por 2. 28 dividido por 2 dá 14. Então eu coloco o resultado aqui, 14. Agora, qual é o número primo que eu consigo dividir por 14? Nesse caso, ele continua sendo 2. 14 dividido por 2, 7. Agora, qual é o número primo que dá para dividir por 7? Nesse caso, pessoal, só pode ser o 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Pessoal, como o número 1 ele não é primo, ou seja, ele não tem 2 divisores, o número 1 ele só tem o próprio 1 como divisor. Mas eu acabei de dizer para vocês que para o número ser primo, ele tem que ter 2 divisores. Então, a fatoração ela se encerra quando eu chego no número 1. Você pode estar se perguntando, professor, mas o número 28, ele também dá para dividir por 7. Ele é múltiplo de 7. Sim, pessoal. Tanto faz, se eu comecei aqui por 2 ou se eu comecei por 7, a fatoração vai ficar no final da mesma forma. O importante é que o número que eu coloco à direita dessa barrinha que está na vertical, ele tem que ser primo. Não importa se eu comecei por 2 ou por 7. Desde que a divisão dê certa, você pode usar qualquer um desses números primos que foram apresentados aqui na sequência. Então, o número 28 eu posso reescrever ele como qual multiplicação? 2 vezes 2 vezes 7. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 7, isso daqui é uma fatoração, ou seja, é uma multiplicação envolvendo números
primos. Professor, como que eu sei se eu acertei essa fatoração? É só você fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, nós voltamos para o nosso número original. Então, essa fatoração está correta. Pessoal, agora o 60. Qual é o número primo que eu posso dividir por 60? Pessoal, nesse caso, o 60 é par. Então, eu posso dividir ele por 2. Eu posso dividir 60 por 3. Eu posso dividir 60 por 5. Porque todo número, quando ele termina em 0, ele é divisível por 5. Se vocês pensarem nos resultados da tabuada do 5, sempre os resultados vão terminar em 5 ou em 0. Então, eu também posso dividir por 5. Aí, pessoal, fica a critério de qual número você escolheu. Desde que essa divisão seja possível e esse número seja primo, você pode escolher. Nesse caso, então, eu posso escolher tanto 2, quanto 3, quanto 5. Pessoal, eu vou fazer por 2 por uma questão desse número ser par, mas eu poderia dividir por 5 ou por 3. Então, se eu dividir aqui por 2, ó, 60 dividido por 2, 30. Como 30 ele é um número par, eu também posso dividir por 2 ainda se eu quiser. 30 dividido por 2, 15. Pessoal, o número 15 ele é divisível tanto por 3 quanto por 5. Não importa qual dos dois números eu vou usar, desde que esses números sejam primos, como eu acabei de dizer para vocês. Então aqui eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. Agora o único número primo que dá para dividir por 5 é o próprio 5. Então 5 dividido por 5, 1. Pessoal, novamente eu cheguei no número 1 como no exemplo A. Então quando eu chegar aqui no número 1, não tem como eu continuar essa fatoração, porque o número 1 ele não é primo, como eu já disse. Então, como que nós podemos reescrever o número 60 utilizando uma multiplicação de números primos? Então, seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, é só eu multiplicar esses números primos que estão aqui à direita dessa barrinha que está na vertical. Quero verificar se eu acertei a fatoração? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eu voltei nesse número original aqui, logo, a minha fatoração está correta. Pessoal, então isso se chama fatorar na matemática. Por isso que é importante vocês irem já memorizando os números primos, porque eles serão muito úteis para vários conceitos matemáticos que aprenderemos ao longo das videoaulas. Pessoal, então nós acabamos de ver o que é fatoração e o que são números primos. Então agora nós vamos fazer o método prático, que é a segunda forma de nós encontrarmos os divisores de um número natural. Encontre os divisores dos números a seguir. Letra A, divisores de 20. Pessoal, se vocês observarem aqui, por exemplo, eu fiz a fatoração do número 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Lembrando que esses números aqui, eles são primos. Eu até deixei para vocês os números aqui para facilitar o cálculo que eu estou fazendo aqui. Pessoal, lembrando que o 20, eu comecei dividindo ele por 2, que é um número primo, porque o 20 é par, mas eu também poderia ter começado a divisão pelo 5. Não importa, desde que esse número seja primo. Então, até aqui foi o que a gente aprendeu agora há pouco, que é fazer a fatoração. Se vocês observarem aqui, tem uma segunda barrinha. E aqui em cima, eu coloquei um número 1. Pessoal, o número 1 ele está ali porque nós vimos durante a aula que o número 1 ele é divisor de qualquer número, que foram uma das conclusões que eu afirmei para vocês na hora da explicação. Então, como que procede esse método? Primeiro, então, nós fatoramos o número. Agora, nós pegamos, pessoal, na linha de cima, nós colocamos o número 1. Eu coloquei ele em destaque aqui para você lembrar que ele sempre será colocado aqui, para ele representar um divisor de qualquer número. Então, como que nós fazemos agora? Nós vamos pegar cada número primo e nós vamos multiplicar por todos os números que estão acima dele, à direita da barrinha. Então, por exemplo, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou para o próximo número. Quem que está acima desse 2? O número 1 e esse 2. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 1 e pelo 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora vem para cá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Se eu multiplicar o 5 por esse 2 de novo, vai dar o 10. Eu não vou colocar ele aqui porque o 10 já apareceu.
5 vezes 4, 20. Pessoal, esses números aqui, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, eles representam os divisores do número 20. Aqui o 2 acabou se repetindo, mas não tinha necessidade de colocar um número repetido, mas isso não vai interferir em nada. Então, quais são os divisores do número 20? O 1, vou colocar na ordem para a gente não esquecer de ninguém. O 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Se vocês observarem, nesse caso aqui nós não fizemos por tentativa, pessoal. Nós fizemos um método que nós já chegamos nos divisores do número. Então essa é a segunda forma. Eu vou fazer a letra B para vocês pegarem o jeitinho de como isso deve ser feito. É um método que parece que é difícil, mas ele não é. É questão de praticar. Se você praticar alguns exercícios, você pega o jeito, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro passo, eu vou fatorar o número 50. O número 50, eu posso dividir ele tanto por 2 quanto por 5. Como 50 é um número par, eu vou dividir ele por 2. 50 dividido por 2, 25. Pessoal, como esse número terminou em 5, ele só é divisível pelo único número primo que está aqui, que é o 5. Então, 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Então, eu terminei a fatoração do número 50. Então, agora, o que eu faço? O número 1 coloco na linha de cima, porque ele é o divisor de qualquer número natural. E agora eu vou pegar esses números primos aqui e vou multiplicar por todo mundo que está acima dele. No caso do 2, só tem um que está acima dele. 2 vezes 1, 2. Agora o 5. Quem que está acima do 5 à direita da barrinha? O número 1 e o número 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora venho para cá. 5 vezes 1, 5. Pessoal, só que o 5 já apareceu, então não há necessidade de eu colocá-lo. 5 vezes 2, 10. O 10 também já apareceu. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 10, 50. Então, esses números aqui que estão à direita da barrinha, eles são os divisores do número 50. Então, vamos organizá-los aqui. O número 1, o número 2, o número 5, o número 10, o número 25 e o número 50. Então, pessoal, o número 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50 são os divisores do número 50. Pessoal, desde já eu gostaria de agradecer a atenção sua e eu gostaria que essa aula contribuísse para a sua aprendizagem.